Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais Que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Aqui que falamos sobre finanças, gestão e autoconhecimento. Estamos no episódio número 62. É muito incrível, cada pessoa que vem aqui traz muito conhecimento, muita informação, ajuda você na sua jornada empreendedora. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. No último dia 19, tivemos aí a data comemorativa sobre o empreendedorismo feminino. E a convidada que eu trouxe aqui, ela é bem suspeita, né? Eu vou apresentá-la daqui a pouco, mas é muito importante esse marco, que é trazer essa valorização para o empreendedorismo feminino, e a ideia é que a gente possa conversar sobre os desafios, sobre as oportunidades, e também um pouco sobre a jornada dessa pessoa tão incrível que está à minha frente aqui. Mas antes eu quero te fazer um convite para você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Clica no sininho para você receber todas as notificações. A gente tem várias playlists aqui no canal, vídeos diários para ajudar você aí na gestão, nas finanças e no autoconhecimento. E se você está acompanhando esse vídeo no Spotify, já coloca a seguir ali o canal, que é muito importante também para nós e para você ficar sempre antenado aí nos conteúdos. E esse episódio é um oferecimento das 100 dívidas bancárias. O final do ano está chegando. Se você quer sair dos juros abusivos ainda esse ano, quer ter uma estratégia para você pagar o valor justo, ter descontos de até 80%, não perde tempo, clica aqui na descrição, semdividasbancarias.com.br. E a nossa convidada é uma pessoa que já deu muitas caras aqui nesse episódio. Nesse episódio não. Já deu muitas caras aqui nesse podcast, tá vendo que ela me deixa nervoso. E é uma pessoa que paga os boletos aqui junto comigo. Gabriela Ribeiro, seja muito bem-vinda mais uma vez. E aí, maravilhoso! E aí, maravilhosa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa, porque faz um bom tempo que eu não sento desse lado. E é interessante olhar pra mim um pouco com frio na barriga, assim, tipo de gravar alguma coisa. Geralmente eu sou mais desinibida. Normalmente você é sem vergonha. Normalmente sou sem vergonha, piadista, exatamente. Quero Muito trocar bom. essa ideia sobre empreendedorismo feminino, porque eu acho que é uma coisa que é abrangente, ampla, profunda, tem muitas nuances. Empreender sendo mulher é diferente, eu diria. Exatamente. Então, o empreendedorismo, ele já por si só, ele tem muita... É um processo e é um processo difícil. Então, muitas vezes, quem acompanha os episódios aqui, a gente tem 61 episódios para trás aí, você vai ter sempre uma ideia que a gente sempre traz a realidade do empreendedorismo. Então, empreendedorismo é difícil, empreendedorismo você tem que ser profissional, empreendedorismo você tem que levar a sério, você tem que fazer por conta, ter sua autorresponsabilidade. Mas tem sempre tem seu lado positivo, os resultados, a liberdade que você pode conquistar e tudo mais. Mas quando a gente fala de empreendedorismo feminino, então a mulher entrando nesse circuito e trazendo ali as suas experiências, ele tem um plus, né? Ele acaba sendo mais desafiador, eu vou dizer assim. E como é que é, então, empreender? Você que, além de empreendedora nata, né? Você também atua como mentora de mulheres aí, tem o FBI Clube, que você vai falar um pouquinho dele, né? E como é que é esse dia a dia, né? Então, você vive empreendedorismo feminino diariamente aí, todo o tempo. Traz um pouco desse contexto para quem não te conhece. Imagina que alguém caiu de paraquedas aqui e não viu você nos outros 492 episódios. Então se apresenta, fala um pouco de você e vamos seguir. Eu vou recapitular um pouquinho antes do FBI Clube, porque você falou empreendedora nata e é muito interessante, porque eu nunca me considerei uma empreendedora nata. Eu aprendi que eu era empreendedora empreendendo. Eu, na verdade, sempre me considerei muito sonhadora, o que é diferente, né? E eu sempre me considerei e vou continuar sendo muito sonhadora. Mas é uma das características do empreendedorismo. Uhum. Vai ser difícil você encontrar um empreendedor que não tem uma visão de longo prazo, que não tem um sonho, que não tem um propósito. Então tá meio relacionado, mas não é claro, né? É que eu não sabia que para realizar o sonho, o caminho era empreender, entende? Legal. Tipo, as duas coisas não estavam associadas para mim. Eu queria ser aquilo e pronto, eu queria viver daquilo. Eu meio que não enxergava tudo que estava relacionado a isso. Perfeito. Eu acho que começando daí talvez seja uma das primeiras dificuldades. Então, resgatando, enfim, sobre a minha história, eu era maquiadora antes.
Então, maquiei por quase 11 anos e comecei a maquiar por paixão, porque eu era apaixonada por blog, porque eu adorava maquiagem e sempre fui muito faladeira e sempre consegui cliente fácil. Enfim, eu sinto que as coisas foram acontecendo muito naturalmente pra mim, mas porque eu sempre me movimentei em prol disso, naturalmente, não intencionalmente. Talvez intencionalmente pelo sonho, mas não pelo negócio em si. Inclusive, acho que o fato de a gente se relacionar abriu essa visão do que é o empreendedorismo para mim antes mesmo de eu começar a empreender. Porque você começou nessa jornada antes que eu, a gente já namorava, a gente já tinha um relacionamento, então eu fui apresentada a esse universo, né? Eu fui maquiadora por 11 anos, mas eu sempre tive jornada dupla, né? Ela era uma Júlias. Eu tinha 2 empregos. 2 empregos. Eu trabalhei em banco, então foi meu último emprego registrado, até que eu fiz a transição de carreira, que foi muito motivada por você, inclusive. Fiquei morrendo de medo. Eu me sinto uma pessoa muito corajosa, mas acho que aquele movimento foi o mais que eu tive mais medo para fazer, assim, mas também foi o que mais me libertou. Enfim, e até hoje eu colho frutos disso. E quando eu saí do banco, eu tinha um sonho, eu tinha habilidade, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha os comportamentos e habilidades necessárias de uma empreendedora, do que era empreender. E naquela época eu tive a sorte, a bênção de você, na mesma fase, ter o Instituto 360. Então, eu comecei a empreender com meu trabalho ali na raça, e eu já fui inserida no meio com outros empreendedores, por você, através das mentorias em grupo que a gente fazia. Então, eu era, na minha visão, naquela época, uma mera maquiadora, tipo uma prestadora de serviço com um negocinho bem pequenininho. Eu nem considerava uma empresa, eu considerava que eu tinha o meu estúdio, um espacinho, né? Muitas vezes eu falava no diminutivo, como tantas mulheres falam Sim. hoje. E eu sentei na mesa de pessoas que têm empresas gigantescas. Exatamente. Com responsabilidades infinitas, tanto homens quanto mulheres. E ali, quando as responsabilidades de ter um negócio, de querer crescer, bateram à minha porta, eu percebi que eu teria que aprender muita coisa. Beleza, você trouxe um ponto bem legal aqui pra gente trazer uma reflexão para quem tá acompanhando a gente. É muito normal, e não é só, obviamente, né? Não é só mulheres empreendedoras, mas pessoas que começam a empreender, que tem uma jornada ali CLT, sempre trabalhou certinho numa empresa, né? Quando sai para empreender, ainda existe uma mentalidade de CLT. Então, prestadores de serviço têm muito essa questão, né? De, ainda que ele seja seu próprio patrão no seu CNPJ, seja um MEI, seja um CNPJ comum que ele abriu ali, a forma como ele faz a gestão daquele dinheiro, a gestão do negócio, ainda é como se ele fosse funcionário. A única diferença é que o patrão dele não é um CNPJ, ele vai receber de vários CNPJs ou de outros CPFs que vão acreditar dinheiro na conta ali, né? Uhum. Então, eu vejo quando você começou, era basicamente isso. Você tinha suas clientes, uma carteira ali mista, né? Os clientes vinham toda hora ali, contratavam cursos, maquiagens e ali eventos com você, e a grana ia caindo. Mas a forma que você gerenciava era a mesma forma que você gerenciava o seu dinheiro pessoal. quando era pessoal, na época que você trabalhava no banco. Uhum. Como você olhava o negócio, né? Tipo assim, beleza, então eu tenho só que trabalhar. Uhum. Então, minha função é o quê? Atender clientes. Então, Uhum. é chegar, abrir a porta do meu negócio, ou começar ali no meu dia a dia, e só ter uma jornada de funcionário, não ter uma jornada de empreendedor, que tem outras funções. E muita gente que está assistindo a gente aqui pode estar nesse momento de, beleza, eu sou meu próprio chefe, eu sou minha eu presa, mas ainda tem essa mentalidade. Por isso que às vezes o negócio não cresce, muitas vezes o negócio não expande, porque ainda existe essa mentalidade mais fixa referente a eu não sou empreendedor, eu sou um trabalhador. Uhum. É um prestador de serviço, Prestador né? de Ou serviço. alguém que vende algo para ter um salário. Exatamente. Né? Eu sei que isso é uma coisa que atinge tanto homens quanto mulheres, né? Mas para pegar esse gancho e entrar em um quesito do empreendedorismo feminino, e se eu fosse puxar, tipo assim, a primeira pressão que eu senti sendo mulher e querendo empreender, foi a visão que eu tenho e a maioria das mulheres tem, que foi construída, do que é o comportamento ideal para uma mulher quando ela se casa ou quando ela tem um relacionamento, enfim. Foi a primeira vez que eu senti uma pressão. Hoje eu tenho discernimento disso também, tá? Na época era só, sei lá, tô imersa aqui nos meus problemas e não lia dessa forma, né? Hoje que eu faço essa relação.
A gente tem muito a visão do que é a mulher ideal, né? Na época das nossas mães, da minha mãe, por exemplo, minha mãe queria muito ter trabalhado. Meu pai era um cara linha dura, não deixou minha mãe trabalhar por muito tempo, eles tiveram um relacionamento incrível, não era abusivo, tá, gente? Era só diferente do que é hoje. Na época era comum. Era comum, quando eu falo assim, ali não, é linha dura, não deixava trabalhar, assim, enfim. Minha mãe também não trabalhou. E minha mãe, a minha mãe foi trabalhar depois de muito tempo, muito perto de casa, enfim, depois de um consenso e tal. E a visão de mulher ideal, pra mim, é a minha mãe. Sempre foi, sempre vai ser, eu acho que sempre vai continuar sendo em vários aspectos. Poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas um dos pontos é que quando eu e você... Beijo, Clélia, dá um beijo, valeu, dá um tchauzinho. Um ponto legal de trazer do empreendedorismo, que é quando eu e você, a gente namorava ainda, em 2018 eu saí do banco, em junho ou julho eu saí do banco, e em setembro a gente noivou. A gente morou 4 meses junto e casamos em janeiro. O meu inferno astral do empreendedorismo e das responsabilidades da vida adulta começaram naquele momento. Porque eu nunca fui uma mulher, uma adolescente, uma jovem, uma mulher adulta comum, teoricamente, porque meus pais sempre apoiaram a gente, tanto eu quanto meu irmão, nessa jornada de, tipo, se desenvolver. Meu irmão jogava bola, eu pratiquei basquete por muito tempo. Eu nunca tive uma família com muita grana, mas tudo que a gente não tinha de grana, tipo, pra investir, eles davam em condições em termos de apoio emocional e apoio, tipo, de tempo, pra dar facilidades pra gente. Então, eu nunca precisei fazer muita coisa em casa. Então, meio que eu vim com essa crença de que eu nasci com essa válvulazinha do cuidado com o lar quebrada, sabe? Eu tenho essa sensação até hoje. Que eu não nasci com esse drive do lado mulher, mais doméstico, sabe assim? Instalado. E quando a gente foi morar junto e logo depois casou, né? Nesses 4 meses, foi ali que a vida adulta bateu na minha porta. E foi ali que o meu ser empreendedor e o meu ser mulher se chocaram pela primeira vez. E eu comecei a me cobrar de ações e tarefas que mulheres, na minha concepção, deveriam fazer e que eu não estava conseguindo fazer, porque nessa época, além da demanda que eu já tinha, era muito desorganizado, porque eu estava recém-transitando de um CLT para empreender sozinha. E isso perdurou, inclusive, em 2019 mesmo, que foi o ano que a gente casou, porque em 2019, além de ter o meu negócio, a gente decidiu que o espaço onde eu atendia ali estava muito pequeno para o que eu fazia, que era no fundo da casa dos meus pais ainda, meu estúdio, e eu aluguei um estúdio. Então, ainda aprendendo, tendo casado, tendo que lidar com as responsabilidades e tudo mais. E eu acho que, assim, trazendo para o empreendedorismo feminino mesmo, esse é o primeiro grande desafio que a gente vive. Conseguir conciliar vida pessoal, família, com vida profissional, seria isso? Eu acho que entra em conciliar mesmo, mas eu vou um passinho antes. Eu acho que é entender funções e aceitar que talvez, sei lá, talvez você precise abdicar de uma coisa para fazer outra. Eu acho que essa é uma crise de identidade que muitas mulheres vivem quando querem empreender. Porque muitas vezes elas são muito boas no que elas fazem, têm uma gana, têm uma força para trabalho, elas querem se dedicar muito mais àquilo, mas, naturalmente, as demandas do lar é que, geralmente, hoje em dia se fala muito mais sobre isso, né? Sobre um ajudar o outro, sobre contratar ajuda de fora, enfim. Mas, naturalmente, eu não gosto de falar uma coisa imposta pela sociedade, porque não é o que eu acredito. Mas é meio que uma tradição, né? De a mulher cuidar dessas demandas e tudo mais. Então, foi a primeira grande coisa que eu precisei entender, e que eu tenho certeza que muitas mulheres vivem, que é essa coisa do papel mesmo. Sim. Muitas delas querem não precisar dar conta do restante e se dedicar totalmente ao trabalho ali, mas às vezes não dá, às vezes não pode, às vezes elas não se permitem, às vezes a gente se sente menos mulher. Acho que isso é um ponto importante. Legal. E é um ponto que eu me enxergo muito, me sentir menos mulher por só estar me dedicando à minha vida profissional e não conseguir, de repente, ter um tempo pra cuidar do meu lar, pra fazer uma coisa que, tipo, porra, eu valorizo, sabe? Apesar de eu não ter esse drive instalado, ou ter muita facilidade ou muita habilidade, quando a gente decide empreender pra valer, as demandas, elas aumentam muito. Sim. E cuidar de uma casa também é um negócio. Então, tipo... E família, né? Porque às vezes tem pessoas... Gerenciar uma família. Tem muitas mulheres que são mães. Aí você tem esse atenuante, né? Porque você tem uma pessoa que depende de você...
tá conectada ali, e aí também é mais um peso, né? É aí que eu ia chegar. Não um peso que ter um filho é um peso, não é isso, mas é mais uma responsabilidade que pesa muito porque é muito importante. Então, na hora que você coloca nas E que balanças mais uma vez ali, você tem que colocar na balança, tipo, exatamente. entende? E talvez seja um ponto também que pega muito, né? Porque aí tem essa cobrança, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa empresária, uma boa mulher, uma boa E aí você sente que você não tá filha? sendo boa em nada, entende? É um grande ponto. E aí, entrando nessa coisa da maternidade que você puxou, eu não sou mãe ainda, mas até antes de falar do FBI Clube, que tem muitas mães, a segunda crise de identidade veio a partir de nós dois, inclusive, porque quando a gente casou era tipo, não, ano que vem a gente já vai ter filho, só que o ano que vem foi a pandemia, e aí a gente precisou se reinventar, isso aconteceu com todo mundo, também não é uma exclusividade das mulheres, mas daí o que veio pra mim? Veio, depois que a gente foi, tipo, demorando e não engravidando, veio o segundo questionamento, a segunda grande crise, tipo, será que eu dou conta de ser mãe fazendo todo esse monte de coisa que eu tô fazendo no meu negócio, tendo esses planos tão grandes que eu tenho pro meu negócio, tendo que obrigatoriamente fazer todas essas coisas para de fato eu alcançar o que eu quero no meu negócio? Será que eu consigo encaixar o papel de mãe aqui? Será que eu quero encaixar o papel de mãe aqui? E isso só acontece com mulheres empreendedoras. Homens não vivem essa fase. Homens, eles têm meio que esse drive instalado do trabalho, tipo, por exemplo, se você fosse fazer... pai na mesma fase que eu, você não ia surtar da mesma maneira que eu, porque você ia pra fora, você ia, sei lá, garantir o que precisa ser feito, você ia pagar o preço. Tipo, é uma coisa meio, né, natural. E a mulher, ela passa por, além das questões emocionais, além das questões de mudança no corpo, questões, tipo, hormonais. Tem muita coisa envolvida numa gravidez. Minha segunda grande crise de identidade foi essa. Tipo, eu cheguei a pensar, tipo, meu Deus, será que eu quero? A gente conversa muito sobre isso, é muito tranquilo pra gente. Sim. Mas lá em 2020... 21, assim, eu comecei, tipo, dar uma leve surtada com isso. E, assim, emendando com o que eu faço hoje, né? Eu contei um pouco da minha história no passado, mas não falei de agora. Sim. Atualmente, eu trabalho como mentora de posicionamento, comunicação e vendas para mulheres empreendedoras. Foi o nicho que eu decidi me conectar. Justamente por conta de toda a minha jornada, do que eu já me transformei, estudei, mudei em mim e sei que consigo ajudar outras pessoas. Mas acho que a grande menina dos meus olhos hoje é o FBI Clube. O FBI Clube é um clube de mulheres empreendedoras com foco em desenvolvimento pessoal, profissional e networking. E eu acho que esses 3 pilares do FBI, eles juntam exatamente tudo o que a mulher precisa, a mulher empreendedora precisa, porque ela sofre algumas coisas que outras pessoas não sofrem. Então, o se desenvolver pessoalmente para se acolher em algumas questões, o se desenvolver profissionalmente para se posicionar e lidar com o que precisa lidar com mais força. E, além do networking, acho que a rede de apoio. Isso. O fato de você olhar para o lado e saber que você não tá sozinha, que tem outras mulheres passando pelo que você tá passando. E aí eu vou além e emendo com a questão da maternidade em si. Lá dentro do FBI Clube tem muitas mulheres. A grande maioria é mãe. A grande maioria é mãe. Neste exato momento, a gente deve ter umas 4 gravidinhas, assim, tipo, de perto. E são mulheres que, assim, têm todo o meu respeito e admiração, porque elas conciliam tudo, do jeito que elas podem, mas elas conciliam tudo. E eu acho isso muito bonito, é de uma força, assim, absurda. Surreal. É muito incrível. E essa segunda crise que eu vivi, muitas mulheres empreendedoras vivem. Muitas. E algumas acabam optando por não maternar. Por questões de, ok, não quero mesmo, ou por questões de, cara, não vai dar. Tem mulheres que acabam fazendo essa opção, mesmo que isso seja um sonho. E que tem mulheres que não têm esse sonho e tá tudo bem. Sim. E acho que esse é o segundo ponto, mais importante, mais relevante. E o terceiro ponto é a questão de a gente equilibrar vários pratinhos o tempo todo. Mulher, muita gente fala isso, né? Mas mulher, não existe ninguém que é multifocal, né? Todo mundo perde potência fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu acredito. Mas a mulher naturalmente precisa fazer mais coisas ao mesmo tempo. O homem tem até mais postura pra se posicionar e falar, não, tô fazendo isso daqui, vai resolvendo uma coisa de cada vez, enfim. Eu acho que é uma coisa natural, do instinto de cada pessoa. Mas mulher tem uma grande dificuldade de falar não, por exemplo. Muitas vezes tem uma grande dificuldade de pedir ajuda.
E aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque muitas das mulheres não têm, ou não tiveram, ou não foram incentivadas a buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, sabe? Eu acho que essa é uma questão que não é tipo, fixa de problema no empreendedorismo feminino, porque é um problema para todo mundo, mas Sim. é um pouco mais latente para quem é mulher, porque, tipo assim, se for escolher a batalha que a mulher precisa lutar, ela acaba eliminando tudo e, tipo, ela vai... A mulher tem a tendência de se deixar para depois. Sim, faz sentido. E tem a questão, às vezes, dentro de uma composição familiar ali, diminuir o problema, né? Então, às vezes, por exemplo, um casal que conversa muito ali, marido e mulher, essa questão da mulher, tipo, meu marido tem um problema grande que ele tá resolvendo, o meu não é tão grande assim, então deixa eu ficar aqui, não vou falar nada. Tanto que esse é um dos pontos que a gente percebe lá no FBI Clube, que elas têm essa opção de estar lá para que possa ser ouvida, que ela possa trazer um momento dela de dor ali, tô passando por esse momento, e aí outras estão passando também por uma situação similar, e aí tem uma rede de apoio mesmo. Então, é bem interessante esse tipo de sentimento, né? Então, talvez muitas delas se sintam sozinhas no empreendedorismo. Por mais que às vezes tenham muitos relacionamentos, conheçam muita gente ali, seja uma pessoa com bastante cliente, com um negócio já funcionando, mas tem esse sentimento, né? Tipo, será, com quem que eu posso contar e como eu posso contar, né, na hora de ter essas dificuldades? Eu acho que esse é um grande ponto aí que pega bastante com as mulheres. Eu acho que mulher precisa se sentir segura em vários aspectos da vida, né? E no empreendedorismo não é diferente. Você sabe disso e eu falo com todas as letras. Eu não sou uma mulher feminista. Não sou. Mas trabalhando exclusivamente com mulheres, especialmente com empreendedorismo feminino, especialmente com mulheres que têm muitas histórias diferentes, de superação diferente, eu vejo as limitações e eu vejo realmente algumas coisas bastante diferentes entre homens e mulheres. Desafios que homens não passam, que mulheres passam de um jeito muito latente. Eu quero trazer um ponto aqui, que acho que até muitas mulheres têm vergonha de falar, mas que é sim um ponto dentro do empreendedorismo feminino que pega muito para a mulher, a questão imagética. Homem, a maioria deles faz o que precisa ser feito, do jeito que dá, como dá. Depois que eles vão se desenvolvendo, naturalmente eles capricham um pouco mais na imagem e tudo mais. Enfim, isso existe. Mas homens não se comparam, nem se limitam e nem muito menos são cobrados pela estética tanto quanto as mulheres são. Perfeito. E hoje, eu sempre dou esse exemplo. Não é como antigamente. Antigamente, a minha mãe, por exemplo, só ficava sabendo da vida de parente pelo telefone, sabendo que fulano falava de ciclano, ou dos vizinhos mais próximos ali do lado. Então, você ficava sabendo se a filha do vizinho virou médica, por exemplo. Era o máximo de comparação que você podia fazer. A sua prima foi melhor no concurso da faculdade do que você, tipo. Era menos. Não que não doesse, claro que deveria doer na época, né? Mas hoje, a gente enxerga a, entre aspas, realidade de todo mundo o tempo todo na nossa cara. Então, tem outras empreendedoras da mesma área, empreendedoras de outras áreas, pessoas que são esteticamente perfeitas, pessoas pregando a perfeição, pessoas pregando uma estética ideal para que você tenha sucesso na sua carreira, pessoas pregando um jeito obrigatoriamente que você precisa se vestir. Eu não estou dizendo que não importa, importa e muito. Isso Claro. são coisas que são dissociadas, tá? Mas o que eu quero dizer é sobre a pressão e sobre o quanto isso limita a autoconfiança da mulher para que ela realmente apareça, que ela dê as caras, que ela se sinta confiante. Então assim, você tem muito a questão dos filtros, não só o filtro de uma imagem que o Instagram, por exemplo, ele proporciona. Então você, agora acordei, não tô maquiado, mas eu coloco um filtro ali, fico bonitão e aí tiro foto. Existe essa questão de uma busca de uma perfeição e a rede social cada vez mais ela começa a enaltecer isso e a gente vê casos onde a pessoa vai perseguindo a qualquer custo ser perfeito como numa rede social e na verdade é só uma ilusão, porque não existe o relacionamento. Você vê muitos
pessoas ali, influenciadores, que tem um perfil de casal perfeito ali, dando regra de como ser um casal. Aí você vê um cara dando regra de como ser milionário, ou alguém dando regra de como se vestir, de como se comportar, de como ser mulher, de como ser empreendedor. Então existe muito rótulo e muito, todo mundo é perfeito, ninguém erra, na verdade, né? Então, assim, e isso para a mulher, principalmente pelo que você está me trazendo e pelo que a gente conversa, é um ponto que é mais acentuado, né? Porque não é de hoje que a mulher ela tem essa expectativa de ser belo, né? Então, assim, a mulher, então o homem traz aquela questão da ação, da força, do movimento, e a mulher tem aquela questão da sexualidade, da beleza, da pureza, do encanto, né? E cada vez mais é exigido isso, que você tem que ser, então, a musa fitness, a empreendedora multiprocesso, né? Que consegue fazer tudo. Com um sorriso no rosto. Exatamente, o casamento perfeito, com os filhos criados todos lindos, maravilhosos, que nem transpiram, né? E, na verdade, muitas vezes isso é só pratinhos que ela vai colocando e muitas vezes ela não consegue dar conta. E não é nem humanamente possível, né? Controlar tudo isso. E eu acho que isso distancia... Acho não, tenho certeza. Isso distancia cada vez mais a mulher de quem ela é mesmo. O ser humano, na verdade, que eu tô conduzindo pra mulher aqui. Sim. Distancia muito. E aí chega um ponto, esse é um outro ponto bastante importante, que é a questão da perda da identidade. Isso. A mulher, quando ela é mãe, quando ela tem um negócio, quando ela passa por uma jornada, um relacionamento, começo, meio, fim, enfim, não importa. Trabalho, né? Trabalhos, enfim. Tudo isso vai influenciando na identidade dela, mas em especial a maternidade. Então, essa redescoberta de quem você é no meio do caminho, porque eu não sou mãe ainda, pretendo ser, se Deus quiser. Inclusive, finalizando essa história do trauma e do cogitar não ser mãe, tá tudo bem, tá, gente? Já superei isso, já sei que... Teremos cabeçudinhos por aí. Isso, tá tudo sob controle agora, não estou em pânico. Mas todas as mães com quem eu conversei, inclusive recentemente a gente fez a nossa imersão Raízes, da mentoria MMP, que é a mentoria que eu e o Márcio damos juntos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas um ponto em comum que muitas têm ali era questões de maternidade de agora ou de lá do passado que influenciaram de alguma maneira em quem elas estão ou quem elas acabaram se tornando de uma forma muito forte. Então é o que eu tava falando, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja um grande marco na identidade de uma mulher. Sim. E que isso transforma tudo, inclusive as suas prioridades. Eu penso que em muitos casos uma mãe que é empreendedora, no caso de precisar abrir mão, ela precisa estar muito clara com os valores dela, o que importa, o que ela está fazendo para tomar uma decisão, entende? Eu tenho muito claro para mim que se eu precisar largar qualquer coisa por um filho futuramente, eu vou largar. Porque família, para mim, é acima de qualquer coisa. E eu consigo não sentir a dor de largar, por exemplo, um projeto que eu amo tanto, se for necessário. Mas tem mulheres que têm como valor de vida esse reconhecimento profissional. Isso é muito importante para elas. Isso acaba sendo parte da identidade, de quem elas são, de quanto elas se sentem fortes e potentes. Muitas vezes, abdicar disso em prol de um filho, por mais incondicional que seja esse ato, vai estar deixando um pedaço dela de fora, Sim. sabe? Tipo, ela tá largando um pedaço de quem ela é. Então, acho que é uma coisa que você precisa ter muito claro, sabe? Até mesmo porque os julgamentos vão vir. Isso que eu ia falar. E também tem que ter essa força para poder enfrentar os julgamentos. Porque, como a gente acabou de falar aqui anteriormente, existe um modelo, né, perfeito, né? Então, todo mundo espera que a mulher seja mãe, que ela queira ter filho, que ela queira... cuidar do marido, que ela queira fazer várias coisas que é meio que a sociedade colocou, e não que está errado, e também não que esteja certo, mas é um modelo. Uhum. E aí, muitas vezes, quem vem na contramão, e tá tudo certo, se for dentro do valor, dos combinados e das expectativas, gera muito atrito. Interno, principalmente, porque você fica se culpando, se julgando, e também, muitas vezes, pensando no que o outro tá pensando, né? Que isso talvez é uma das coisas que mais pega também, né? Eu lembro lá atrás, tipo, que eu falei, né? No meu primeiro inferno astral, que foi quando a gente começou a morar junto e casar e tal, que eu percebi que eu não conseguia dar conta
das coisas de casa e das coisas que eu precisava fazer. E não é porque eu era nosso Bill Gates e verdadeiramente não tinha tempo. Não é só por causa disso. Com organização, a maioria das pessoas consegue fazer o que precisa ser feito. É que pra mim, como eu brinco que eu não nasci com um drivezinho instalado, era muito mais difícil do que pra uma pessoa normal. Isso gerava uma cobrança absurda, isso me colocava num lugar de, tipo, meu Deus, eu não sou boa o suficiente, não vou ser uma boa esposa porque eu não tô fazendo essas coisas. Que na minha cabeça, minha referência de mãe, de mulher e tudo mais, é minha mãe que tem todas essas características. A minha mãe era mulher que não empreendia, mas ela saía pra ir pro mercado trabalhar, que ela era caixa, ela fazia minha marmita de manhã, ela voltava, se eu precisava ir no médico, porque minha mãe foi no médico comigo até o final da adolescência, assim, tipo. Ela ia no horário ontem. Tipo ontem, Nossa, tá falando que eu sou jovem? Ou não, Ou né? não, entenda como quiser, que eu prefiro interpretar dessa maneira. Muito bom. E a minha mãe era essa mulher que fazia tudo, então eu tenho e tinha essa referência de conseguir fazer tudo, e eu me vi numa situação de caceta, não consigo fazer nada. E eu tenho a clareza de que família, pra mim, é a primeira coisa e a coisa mais importante. Imagina o quanto eu tava machucada ali, porque eu queria viver um sonho, eu queria fazer aquilo acontecer e tudo mais, mas a coisa que é mais importante pra mim eu não tava conseguindo fazer. E aí, acho que isso é uma coisa importante que nós temos, mas nem toda mulher empreendedora, que é o que você falou, tem esse privilégio de ter um relacionamento onde ela pode falar abertamente como ela se sente, de ter um parceiro que compreende realmente quais são as facetas desses papéis que ela precisa administrar. No meu caso, eu lembro nitidamente que você sempre falou pra mim, cálculos, né? Não que ele tivesse muito preocupado comigo, era mais matemático mesmo. Que eu valia mais, um dia meu valia mais trabalhando desde a época da maquiagem. O que eu faturaria em um dia era muito maior do que, de repente, pagar uma pessoa para fazer uma diária por semana em casa para ajudar a limpar ali, que tava tudo bem. Ele me preferia trabalhando, porque eu ficava mais feliz, mais satisfeita e que era mais inteligente. E daquele momento em diante, demorou um pouco ainda, eu comecei a virar essa chavinha, comecei a entender. Hoje a gente tem um outro mecanismo e eu tenho muito claro pra mim que um dos meus maiores desejos, eu diria até sonhos da vida, é verdadeiramente ter uma pessoa trabalhando comigo, ou mais de uma, tipo, full time, para que eu possa me dedicar às coisas que eu realmente acho importantes, tanto, por exemplo, no trabalho, quanto futuramente na maternidade, para fazer uma comida, para fazer alguma coisa, porque eu tenho essa clareza sobre mim. Hoje eu aceitei que essa é uma característica de uma dificuldade que eu tenho. Muito bom. Eu descobri características comportamentais minhas recentemente que justificam isso e que eu brigava muito comigo mesma, muito mesmo. E isso me diminuía como mulher, diminuía como, enfim. Hoje eu entendo que é um objetivo que eu preciso percorrer para ter mais qualidade de vida e felicidade, eu acho. A felicidade não tá no papel que eu vou exercer ou no como eu vou exercer, entende? Sim, com certeza. Fala mais sobre isso. Mais sobre isso? Mais sobre... Qual talvez seja um caminho, porque quem tá assistindo a gente aqui, muitas mulheres vêm até aqui no perfil por conta de você. Qual que talvez é esse ponto? Porque muitas vezes a empreendedora tá sentindo essa dualidade, né? Tipo assim, eu olho pro trabalho, eu olho pra minha vida pessoal, qual é o certo, se tem esse julgamento, tem essa dificuldade, tem esse peso. Como ser feliz fazendo aquilo que você se sente bem, por exemplo. Então, qual que seria um caminho aí que você pode compartilhar aqui? Eu tenho muita clareza do que é essencial na minha vida. Apesar de eu ser uma pessoa muito sonhadora e acreditar nas minhas habilidades, na minha potência, no que eu faço, no meu propósito, no legado que profissionalmente eu consigo deixar para as pessoas, eu quero perseguir isso, eu tenho muita clareza de que minha família vem em primeiro lugar. Para mim, você, nosso futuro, nossos filhos, e não somente ter você e crianças futuramente, por exemplo, mas que a gente consiga... Os doguinhos. E os doguinhos. Mas que a gente consiga verdadeiramente viver uma vida onde a gente desfrute da companhia um do outro, de diálogo, de momentos, de... Enfim, eu não sou uma pessoa, e isso não é escassez, eu descobri, é só uma característica. Eu não sou a pessoa que vai dizer, eu quero isso em tal lugar. Eu tenho uma lista mental de vários lugares que eu quero viajar, que eu quero conhecer, enfim, isso é dissociado. Mas para mim, felicidade está relacionada a isso. Então, partindo do que eu vivo e do que eu sinto hoje, de quem eu sou e das minhas limitações que eu conheço, como que eu vou conseguir futuramente ter uma vida verdadeiramente feliz, com tempo de qualidade? De repente, por exemplo, a gente vai ter 1, 2,
não sei se 3 ainda é uma negociação, filhos futuramente, como que eu vou com qualidade desempenhar todos os meus papéis sem abrir mão de nenhum? Como que eu vou sentar, por exemplo, para fazer atividade com meu filho, ou ajudar a educar, ou agachar e olhar no olho dele para ensinar alguma coisa, se eu tô fazendo 300 milhões de coisas ao mesmo tempo? Eu não vou fazer isso com qualidade, por mais amor que eu tenha no meu coração. Essa é uma percepção que eu tenho. E aí, experimentando um pouquinho de uma realidade hoje, onde eu terceirizo parte das coisas que eu faço em casa, pra mim, na minha visão, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com você, não só na vida pessoal, mas nos negócios, é impossível a gente crescer, construir uma vida com qualidade de vida mesmo, sozinho. Isso não só no meu empreendimento, mas se eu tenho uma demanda em casa, no meu lar, que pode ser delegada e que eu já entendi que não vai me diminuir enquanto ser humano e que eu posso ainda assim liderar de alguma maneira, escolher o que vai ser feito, enfim, liderar mesmo, acho que seria essa palavra. Que eu tenho essa opção. É que isso não passa no mapa de mundo de muitas mulheres hoje, por conta de limitação financeira, investimento. A gente ainda é julgada muito, mulher que tem babá é muito julgada, mulher que tem gente que ajuda em casa, enfim, pra ela é fácil, entende? Como se fosse mais fácil. Mas não é, essa mulher também percorreu um caminho tem pelo dificuldades qual ali diferentes, mas são dificuldades. Né? ela pudesse terceirizar isso. Então, depois que eu virei essa chavinha, hoje, com a gente funciona uma vez por semana, delegando algumas funções. Mas, assim, o mundo ideal para uma família que tem filhos é poder contar com alguém, Sim. Poxa vida. Eu acho que e tem até algumas... alinhar as coisas, né? Porque, às vezes, tipo assim... Acredito que um ponto que você trouxe aí é a questão do foco, né? E muitas vezes a empreendedora não consegue dividir porque ela não consegue pensar que o negócio também pode funcionar sem ela 100% ali, que ela pode estruturar um negócio onde ela pode ser dual, né? Ela pode ter um período empreendendo, liderando a empresa, mas um período liderando a casa, desde que ela consiga construir um negócio, ao invés de só ser uma trabalhadora também, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque muitas vezes, tipo, como é que eu vou ficar num negócio que depende 100% de mim, 100% do tempo, e tudo roda em torno de mim? Você vai saturar uma época, você não, vai não cansar, vai funcionar, tipo, vai dar pau, entendeu? Principalmente por conta desse excesso de demanda pessoal, familiar e outras coisas. A partir do momento que você organiza o negócio, te facilita também ter uma estrutura tanto financeira como de tempo, de organização e de liberdade. E é possível, sim, você trabalhar metade do período, a outra metade você ajudar no desenvolvimento... Ajudar não, né? Fazer o desenvolvimento da sua criança. E aí, assim, acho que uma das coisas que são essenciais de novo, eu volto a falar, esse autoconhecimento individual, essa troca, esse relacionamento bom com o casal, para que aquilo que é inegociável para o casal não vá para o ralo por dinheiro, ou pelos negócios, ou por, sabe? Quando eu não tenho como falar de empreendedorismo feminino sem falar de família. E eu acho que isso não é uma coisa para mim. É um pilar. Isso é uma coisa para todo mundo. Eu acho que é uma questão que passa na mente de todas as mulheres empreendedoras. Eu vejo dentro do FBI Clube, por exemplo, tem mulher que precisa escolher se vai no FBI Clube, a mulher precisa, tipo, se organizar de deixar a criança mais cedo na creche, precisa, enfim, ver com quem vai deixar, sair mais cedo para buscar a criança, e essa mulher tá sempre equilibrando os pratinhos. Isso, assim, extremamente louvável, mas emendando o que você tá falando em termos de negócios, a verdade é que muitas vezes parece muito distante dos nossos olhos. Eu presa ainda, ou empresa que tem uma ou duas pessoas ajudando ali e ainda tá com muita demanda. Parece muito distante você verdadeiramente conseguir se livrar de tantas coisas, deixar o seu negócio autônomo para verdadeiramente desfrutar. Parece muito distante. E o fato de parecer muito distante, meio que a gente exclui essa possibilidade, sabe? E 2 pontos que eu quero trazer aqui também, que são desafios para as mulheres e até também para trazer uma reflexão, porque às vezes quem está assistindo a gente está passando por esse momento e ainda não percebeu isso. Porque existem muitas mulheres que ainda têm um vínculo com o marido de uma forma que não é tão positiva, vou dar minha visão, tá? Por exemplo, a decisão depende, o negócio é dela, ela que atende, faz tudo lá, mas a decisão de tomar um rumo, um objetivo, depende do marido. Então, muitas vezes, o crescimento, a expansão,
a profissionalização ainda fica vinculada ao marido que às vezes não é empreendedor, ele é um CLT em uma empresa onde ele tem uma cabeça diferente, uma visão diferente de mundo, e aí talvez naquele momento, ela não ser uma provedora 100% do recurso financeiro, dependendo às vezes da capacidade de geração de receita do marido, ela se coloca numa posição inferior, por mais que ela tenha uma visão gigante, uma experiência, sonho, ela ainda consegue ficar abaixo porque ela ainda não entendeu de verdade onde o negócio pode ir. E nem ter a postura e o posicionamento para se colocar ali, tipo, ó, beleza, você cuida, eu vou cuidar aqui. Ou conseguir ter uma comunicação para trazer ele para próximo, para que tenha esse apoio, né? Então, às vezes, eu vejo que são 2 pontos ali de bastante atrito e de bastante sofrimento, porque às vezes ela tá lá louca para ganhar o mundo, mas ela sente que alguém está ali mais para julgar e frear do que para botar um foguete nas costas ali. Então vamos, porque existe uma base. E muitas vezes é uma restrição mesmo. Talvez não conseguir ter uma boa fala, um bom posicionamento, um bom poder de convencimento, de persuasão. Então muitas vezes fica limitado a tipo assim, tá bom, então você vai ser só ganhar um dinheirinho ali para você pagar suas contas e tá tudo certo. Faz muito sentido. Pequenininho, entendeu? Sendo que ela poderia, e se quisesse, se tivesse essa visão, poderia expandir mais, até talvez. Já vi casos, já tive clientes que a esposa começou a empreender, o marido tinha um trabalho, ela foi tão bem naquele trabalho que o marido saiu da empresa para ajudar ela no negócio. E hoje é uma loja que, tipo, fatura muito, tá crescendo cada vez mais por conta disso. Então, é aquele momento que ela não ficou presa, tipo, eu vou ser só o complemento de renda da casa, ou eu posso ser realmente ali a fonte de receita, a fonte de empreendedorismo e ter a liberdade. Então, o que eles conseguiram como casal, por conta de uma empreendedora que teve essa destreza, essa coragem, essa proatividade, trouxe um benefício muito grande, porque ele que tinha uma renda ali, hoje eles, como família, tem, tipo, sei lá, 5, 6 vezes mais recurso, por uma possibilidade que uma pessoa foi lá e acreditou no negócio, bancou ali e fez. E muitas mulheres, às vezes, ainda têm esse receio, se colocam numa posição um pouco inferior, sendo que, cara, tem muito ouro ali, sendo Isso é uma questão bem complexa. Falta de lapidação mesmo. É uma questão bem complexa, porque uma das coisas que as mulheres reclamam muito é falta de apoio. E aí acho que a falta de apoio tem os 2 lados da mesma moeda. Claro. Tem verdadeiramente a outra pessoa que não te apoia, mas também tem o teu posicionamento enquanto empreendedora. Porque no momento de trazer o assunto negócios para uma discussão, para uma conversa, no caso, com o cônjuge, por exemplo, é preciso separar as coisas. É preciso falar que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso faz parte daquelas verdades duras de engolir, sabe assim? Sim. Que o negócio é meu e o casamento é nosso. A conversa, o diálogo, o aconselhamento, enfim, precisa existir. Eu acho que essa transparência, essa comunicação e tudo mais, mas o bater no peito e tomar as decisões precisa ser seu, porque isso também é enxergar a sua empresa, o seu negócio como uma empresa. Porque enquanto você depende, por exemplo, de uma autorização de alguém e tudo mais, fatalmente você não tem uma empresa. Mas é aquele ponto que eu trouxe no início, é dissociar a mentalidade de eu trabalho, eu tenho um emprego, por mais que seja um emprego informal, então beleza, eu tenho um CNPJ que sou obrigado a emitir nota porque eu tenho uma máquina de cartão, por exemplo. Ou meu cliente exige uma nota, enfim. Beleza, mas não quer dizer que você é empresário, que você é empreendedor, que você... Muitas vezes eu só trabalho, então assim... Então, é trazer essa visão de tipo, não, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa e eu quero crescer. E aí eu preciso convencer a pessoa que está do meu lado. E também, quem está do outro lado, é a visão do homem agora aqui, eu posso falar, é apoiar também e ser um incentivador. Porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado, às vezes por uma arrogância, prepotência, ou até mesmo... Vamos falar assim, em alguns casos até um machismo, de entender, cara, por que não incentivar e por que não ser um apoiador e por que não entender que, pô, ela pode desenvolver e faturar muito e é
benéfico para a família, porque aí sim, o que é da família é dos dois e junta-se tudo e tem essa visão. Mas talvez é um pouco dos dois, sabe? Tipo assim, então a mulher tem esse empoderamento de vai lá, eu vou lá fazer, eu não sou só uma trabalhadora, eu sou uma empresária, uma empreendedora que posso fazer. Bancar isso, né? Posso plantar e fazer isso ser produzir frutos, né? E o marido ou a pessoa que está do outro lado lá também, que não empreende, enxergar isso como investimento. Então, beleza, eu como marido, às vezes eu vou segurar a onda aqui do fluxo financeiro até você se desenvolver e o negócio crescer e tá tudo bem, sem cobrança, porque às vezes o cara começa a pressionar também para que tenha resultado, o cara começa a ser o cara do contra, sabe? Pô, mas de novo você vai tentar de novo, você vai empreender, você vai gastar em curso, você vai fazer isso. Então, é uma pessoa só julgando e culpando, porque talvez também tem vontade de empreender e não tem coragem, ou enfim, deve ter um monte de situação. Mas é esse equilíbrio, e aí talvez é o ponto de como casal ter uma troca de ideias, vamos falar assim, que seja convergente, né? Congruente para um resultado. Para não que tenha um atrito, cada um puxando para um lado, e aí o negócio não é produtivo, não cresce, né? Então talvez sejam esses dois pontos que é muito importante para quem está assistindo a gente, talvez quem você é empreendedora, ou você que tem uma esposa empreendedora, uma namorada, uma noiva, trazer isso, porque quando a gente começou a namorar, eu poderia ter sido esse cara. Não, por que ela vai empreender? Vai que ela ganha mais que eu, então não, para com isso, ó, continua lá, fica no banco, que é mais seguro para você e se é pequena. E, na verdade, eu olhava e falava, não, vai, ganha o mundo. Na verdade, você faz isso até hoje, o se tempo você todo. crescer, é bom para nós e que bom que deu certo, eu vou te apoiar, porque no final das contas, o que vale a pena é o resultado dos dois. Cara, eu posso só complementar uma coisa que eu verdadeiramente acho triste? Eu acho que a gente vive numa bolha, eu e você. A gente tem um relacionamento que é muito diferente da maioria dos relacionamentos. Não que a gente não tenha problema, né? Já Exato, não. Seria muita hipocrisia. Mas a gente tem um relacionamento muito diferente porque a gente tem uma visão de mundo diferente, porque a gente escolheu andar por esses caminhos e porque a gente construiu essa relação onde os dois empreendem, os dois buscam desenvolvimento pessoal, os dois querem as mesmas coisas. Assim, a gente vive numa situação que funciona, que é boa. Sim. E a verdade mesmo é que eu vi que você colocou assim, às vezes até mesmo algum machismo. Eu tô tentando sair um pouco da minha bolha, assim, e pensar muito em histórias que eu ouço, em depoimentos que eu ouço e tudo mais. E a verdade é que a mulher ainda se lasca muito quando ela quer ter coragem pra fazer alguma coisa, ou pra se posicionar pra fazer alguma coisa. A mulher ainda, tipo assim, a questão do apoio conta muito. Porque ela simplesmente não se sente potente o suficiente. Valorizado o suficiente, exato. Mas é algo cultural, porque assim, chama muito mais atenção, mas não era pra ser assim. Tipo, uma mulher que ganha mais desponta do que um cara, e empreende, tipo, é uma empreendedora nata. E um cara, tipo, às vezes parece que o cara era mais normal, dá certo, e a mulher não. E na verdade, tipo, a gente tem hoje, ainda bem, né? Empreendedoras incríveis que estão cada vez mais tomando o mercado aí, fazendo diferente do que homens. Então, assim, por quê? Tem uma capacidade, várias características específicas, mas ainda é normal a sociedade, tipo, julgar e, tipo, diminuir. Falar, não, ela não é tão boa assim, dá uma segurada aí, sabe? Então, assim, esse aí, tipo de situação é complicado. Eu trouxe esse assunto da bolha, a gente vive numa bolha e tudo mais, porque, mano, pra gente é muito nítido, tipo, falar pra um casal conversar, falar sobre valores, falar tal, mas porque anos atrás a gente foi apresentado a essa abordagem, a esse tipo de comunicação e tudo mais. Eu sinto que ainda, mesmo pessoas jovens como a gente, eu conheço pessoas que ainda tem essa vibe meio bruto, rústico e sistemático, sabe? As coisas funcionam assim, segue assim e pronto. Porque as pessoas, num geral, não buscam se desenvolver. Então, eu sinto que quando a gente fala desse olhar do nosso lado, é muito... O outro lado existe com força ainda, com uma grande quantidade de pessoas que não conseguem se comunicar no casal, que abrem mão dos seus sonhos, que simplesmente são obrigadas a fazer aquilo porque a outra pessoa joga na cara e você aceita essa relação. Entende? Por isso que... Mas é a questão da expectativa, né? Então, assim, meu pai tinha uma frase que era muito, muito boa e eu levo ela pra minha vida, que é assim,
começa certo e termina certo. Então ele sempre falou isso pra mim. Então muitas vezes o relacionamento ele tem algum atrito porque no começo não foi combinado algumas regras. Então o importante de todo jogo é você entender as regras do jogo. Uma vez que você entende a regra do jogo, fica fácil você jogar. Por mais que você vai ganhar ou vai perder, é uma outra questão de habilidade, de intensidade, de forma. Mas você conseguir ter um bom relacionamento com o jogo em si, uma vez que você entende a regra, você se frustra menos. Porque você não eleva tanta expectativa, você não fica tão frustrado com aquilo que acontece. O fato que toda vez, se você não conhece o jogo, você vai lá, acha que vai dar certo, e você toma um cartão vermelho, você fala, pô, mas por quê? Você vai ficar chateado, triste. Então, esse processo, quando você organiza ele com as expectativas de forma alinhada e as regras bem combinadas, funciona. Que basicamente é comunicação. Define como você vai ser comunicado, com a expectativa e o resultado que você quer. É fácil? Não. Difícil pra caramba. A gente passou por um período aí no início, né? De tipo alinhar financeiro, alinhar o que era importante, alinhar como a gente vai planejar e seguir. De vez em quando ainda tem uns arranca-rabo aí pra gente organizar. Mas talvez o ponto que é bastante relevante a gente trazer aqui é esse alinhamento de expectativa. Porque, por exemplo, muitas vezes dá muito problema no relacionamento quando, por exemplo, a mulher é muito workaholic, o marido não, ou ele tá nessa questão, e ele não entende o que ela motiva ela, ou por que ela faz as coisas, qual que é a busca dela. Então, a chance de ter uma desconexão e uma briga por conta de falta de alinhamento. A mesma coisa ao contrário. Às vezes o cara é muito foco no trabalho e menos presente em casa e gera uma cobrança e não existe um alinhamento de expectativa. Quando os dois estão setados para a mesma coisa, é muito mais fluido. O problema é entender que precisa conversar para alinhar, porque muita gente acha que é óbvio. É óbvio que eu estou trabalhando muito, ela tem que enxergar que isso é importante para a família. Mas se ela não falar e ele não falar, o óbvio não é óbvio. O óbvio precisa ser falado, né? Precisa ser dito. Então é um ponto importante, talvez para a gente trazer aqui, você que está empreendendo, conversa, comunique-se, não só com sua equipe, não só com seu marido, com sua noiva, com sua esposa, de uma forma que faça sentido. Acho que comunicação é a base de todos os relacionamentos. E para entrar numa vibe um pouco mais positiva, assim, do empreender sendo mulher, eu trouxe bastante dificuldades e tudo mais, mas eu acho que a gente tem as nossas vantagens também em empreender sendo mulher. Eu acho que... Quais delas? No geral, nós somos nós somos muito resilientes. Então, tipo, apesar de passar por tudo isso, quando existe uma vontade, quando existe um desejo, mulher não é de desistir rápido, né? Ela quer dar forma a algo, ela quer fazer algo, ela quer construir algo. Então, a gente tem um grau de resiliência muito grande, tem um nível de resistência muito grande, que eu acho que isso é uma característica da mulher, pelo simples fato do maternar, do gerar uma vida. Então, a resistência é uma coisa que acompanha. Então, a maioria das mulheres vai até o último, vai até o final. Mulher tem uma característica muito boa e muito forte de buscar olhar pra dentro, de buscar olhar pra ela, de falar sobre vulnerabilidades. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que é difícil pra muitas de nós, porque a gente, assim como é cobrada de algumas coisas, é cobrada de fazer isso com um sorriso no rosto sem sofrer. Então, falar de vulnerabilidade ou falar do quanto tá difícil aquilo, é difícil pra muitas mulheres. Sim. Mas eu acho que ter essa sensibilidade, né, ajuda muito. Sim. A gente naturalmente é mais criativa, a gente naturalmente se acolhe mais. Homens não costumam falar muito sobre os problemas, ou sobre o que tá sentindo, ou sobre as dificuldades. Homens geralmente colocam a dificuldade ali debaixo do tapete, vai dar risada com os amigos, tipo sai assim... Sai pra beber. E sai tá pra beber. Certo. Mas e um ponto também complementando o que você tá trazendo, a mulher é mais humilde pra aprender e pedir ajuda. Por mais que muitas vezes ela se sinta sozinha, ela não compartilhe tanto, mas no momento onde tá dando pau, ela busca ajuda. O homem, normalmente, ele é mais arrogante, porque ele acha que pedir ajuda, a maioria das vezes, não todos os casos, obviamente, mas pedir ajuda é sinal de fraqueza, alguém vai te julgar, alguém vai te comparar, ou tem aquela questão, não é nem da arrogância, mas é de cabeça dura mesmo, de colocar uma ideia fixa na cabeça lá e batendo na tentativa e erro, vai se lascando, carregando um peso que alguém fala, meu, por que você não falou com fulano? Fulano sabia como resolver assim. Então o homem demora muito para tomar uma decisão de buscar apoio. Eu vejo nas consultorias, tanto nas dívidas bancárias como na MKR Gestão em Finanças,
Quando o homem procura as soluções ali, já está numa fase um pouco mais debilitada. A empresa já está um pouco já com sinais de crise financeira, mais desorganizado, já numa situação mais difícil. Quando a mulher busca, não que tem casos também que a empresa está bem difícil, já está numa situação bem endividada, mas ela busca um pouco antes, porque ela se sente, talvez, aí a questão até da autoconfiança, ela não se sente capaz de fazer sozinha, ela busca um apoio. Mas é importante também entender que você não precisa dar conta de tudo, você pode ter apoios que te complementam. Então esse é um ponto importante da mulher que é bem visto. Eu vejo que Bem positivo. Essas são vantagens muito grandes, assim. Então, a criatividade, a humildade, construir rede de apoio, acolher, conseguir colocar a vulnerabilidade pra fora. E, assim, é uma das coisas que eu carrego muito ali dentro do FBI, assim. Eu vejo isso que acontece. Então, dentro do FBI Clube, eu faço questão de criar essa atmosfera onde, ao invés de elas entrarem lá com uma armadura, com uma capa de super-heroína, de tudo eu posso, tudo eu consigo, para competir com outras empreendedoras ali, para se mostrar melhor, ali é um lugar de baixar a guarda, de verdadeiramente olhar no olho da outra, de escutar a história da outra, de dizer sobre a sua história, de falar tanto sobre as suas derrotas, quanto sobre as suas vitórias, e saber que você tem um ambiente ali onde as pessoas estão verdadeiramente felizes por você, onde elas verdadeiramente se inspiram na sua história, onde verdadeiramente você trazer tanto um problema que você está passando, uma dificuldade, quanto uma conquista muito grande que você teve, você vai ter o mesmo grau de acolhimento e de felicidade, alegria, o apoio, entende? Você não vai ser mais ou menos valorizada porque você tá em ascensão ou porque você tá passando um momento difícil, sabe? E um complemento é, muitas vezes, também entender que empreender é um processo humano. O que eu quero dizer com isso? Cara, muitas vezes a gente olha uma empresária, um empresário de sucesso, e fala, nossa, esse cara é perfeito, olha como é que a vida dele, a empresa dele, top. E não sabe que essa pessoa também tem um monte de dificuldade. Então, uma das coisas que eu vejo lá que é bem legal é que, às vezes, uma pessoa que tem um negócio um pouco mais evoluído, porque começou mais cedo, porque colocou mais energia naquele processo, ela compartilha alguns momentos ali que ela tá com a dificuldade, aí a outra olha assim, nossa, ela tem dificuldade, então eu também tenho dificuldade, tá tudo certo. Então, cada uma no seu nível, a gente se apoia. E aí eu tiro um pouco o peso de tipo assim, que não precisa ser perfeito. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu aprendizado. Cada uma tá passando por uma batalha. Essa é uma coisa que a mulher carrega, essa coisa da perfeição. Né? E comparação, né? Então, assim, existe muito essa comparação, né? Tipo, mas fulana tá melhor que eu, ou fulano tá melhor que eu. E muitas vezes pode até tá, mas é a questão. Beleza, a base é diferente, a história é diferente, o tempo é diferente, mas ela também tá passando por alguns perrengues que você ainda não chegou neles, mas vai chegar também algumas vezes, ou já resolveu alguns problemas que a outra não tem, e é normal, velho. Então, assim, eu falo isso bastante com a minha equipe lá, né, nas Sem Dívidas. Tipo assim, muitas coisas a gente começa a comparar, mas tipo, tá bom, se você pegar lá, quantos problemas, sei lá, o Elon Musk não deve ter no negócio dele? Ser um negócio bilionário. Imagina, o cara fazer uma decisão que ele vai investir X bilhões de dólares, tipo num Twitter da vida. Imagina quanto de energia que ele deve ter gasto para fazer uma aquisição que pode ter dado certo, pode ter dado errado. O futuro vai dizer se isso foi um bom investimento para ele ou não. Aí muitas pessoas vão colocar ele como um herói, nossa, que visionário que fez. Mas se der errado, vão colocar lá que idiota, comprou um negócio que não funciona. Então todo mundo tá passando por um perrengue. Aí vocês falam, eu queria estar no lugar dele. Mas será que eu tenho bagagem para ser ele, entendeu? As meninas do FBI, da mentoria, que estão junto e tudo mais, elas vivem tirando sarro que eu sou cadelinha da Bianca, né, da Boca Rosa. Eu acho que deve ter sido a Karina mesmo que me encaminhou o story dela, contando que ela tava, tipo, que todo mundo olha ela empreendendo e acha que é perfeito, que ela só tá em voo de escalada e tá arrebentando, não tem nenhuma dificuldade e tal, mas que ela se viu em um momento onde ela centralizava todas as decisões, então ela era diretora criativa, diretora de não sei o que lá, diretora de não sei o que, e controlava, ela tinha pessoas que faziam, mas tipo, a CEO, teoricamente, ainda era ela ali, né? E que ela chegou num momento que ela não tava dando conta, que ela tava surtando e não estava tomando as melhores decisões também. E aí ela tava comemorando a decisão da contratação de uma C-level, que fala, uma CEO, para a empresa dela, onde aquela mulher é especializada para aquilo e vai tomar as decisões, mas que ela chegou num nível de competência
que dali ela não conseguir Isso. mais. E às vezes a gente olha pra fora e fala, nossa, perfeita, tá arrasando, a rainha do marketing, não erra nunca. Tipo, meu... Só a Gislaine falou uma frase esses dias que eu achei muito massa, só conhece a goteira quem dorme na casa, só sabe o caos que é a goteira quem dorme ali na casa e escuta realmente. Então, tipo, acho que não sei se é essa frase, mas tem a ver com isso. Só entende o incômodo quem tá ali o tempo todo, né? Então, é muito sobre isso. A gente, mulherada, especialmente, precisa parar de olhar mais pra fora. Porque eu acho que isso é uma coisa do universo feminino, né? A comparação, o do ser belo e da perfeição. Tipo, filosoficamente, todo o nosso comportamento de comparação na vida e nos negócios, ele parte desse princípio. Sim. De ser mais bonita, de ser mais competente, de ter mais sucesso, de ser mais vista pra ser escolhida. Tudo. Tipo, ser uma mulher melhor. Então, vem dessa cobrança. Então, quando a gente coloca na consciência que, ok, isso existe... Mas não é a verdade ou a única verdade. Eu posso ser diferente, eu posso funcionar diferente. Acho que as coisas ficam um pouco mais leves também. Muito bom, muito bom. Fala um pouco, então, que é o FBI Clube. Você já falou em alguns detalhes ali, mas como funciona, para quem está chegando aqui no canal. E depois vamos falar da mentoria MMP. Eu acredito que é um ponto legal também para quem é empreendedora, para quem quer melhorar algumas questões ali no negócio. É um produto, uma solução que pode trazer muita clareza para quem está acompanhando aí. É isso. Sobre o FBI Clube, ele significa furando a bolha do Instagram. A gente está tentando pensar se vai mudar o significado ali das letras para eu conseguir, da internet, para eu conseguir registrar essa marca, porque já pegou muito, tem um significado muito grande. E esse Furando a Bolha nasceu de uma insatisfação muito grande, de um movimento de tipo, cara, empreender, ter um negócio não é só ter um Instagram, vender não é só ter um link na bio, e meus clientes não estão só aqui, apesar de ser uma ferramenta muito potente. E a gente vinha de uma época onde a gente faltava muito olho no olho. Eu comecei a dividir essa ideia com muitas pessoas e todo mundo falava, cara, a gente precisa mais de olho no olho, eu preciso ver gente, eu quero ver gente, eu tô sentindo falta, eu preciso me desenvolver nisso. Um ambiente pós-pandemia ainda, principalmente, né? Exato. E aí, no ano passado, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas no dia 24/11 do ano passado, a gente fez nosso primeiro evento. Dia 23 agora, a gente tem nosso 12º FBI Clube. Tipo, isso pra mim é uma conquista, uma vitória muito grande. Muita água passou por debaixo dessa ponte ao longo desse ano. E a gente tá aí com muitas mulheres já como agentes oficiais, que eu chamo, que são as nossas membros oficiais, né? Muitas mulheres novas todos os meses, participando, conhecendo e se juntando a nós realmente. Porque o FBI Clube tem o propósito de realmente ser um lugar, um ambiente, porque eu acredito totalmente na força do ambiente para o nosso desenvolvimento, né? Ótimo. Para quem a gente vai se tornar. Então, um ambiente que possibilite tudo isso num lugar só. Então, que a gente possa olhar para quem a gente é enquanto pessoa, então trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, que é a base do empreendedorismo. Não tem como e não tem para onde fugir. Trabalhar também algumas características do empreendedorismo que não são explicadas pra gente em um curso, na faculdade, enfim, que a gente aprende na raça, como a comunicação, as vendas, a habilidade de liderança, por exemplo, ou até como você ser um pouco mais confiante ou bem mais confiante na hora de falar sobre o seu negócio, enfim. Eu costumo falar que a prática não leva à perfeição, mas ela aperfeiçoa muito. Ótimo. Então, quanto mais você fala sobre o seu negócio, num grupo de mulheres, num lugar que você sabe que está e se sente segura, com outras mulheres que também vão travar na hora de falar dos seus negócios ali, você se permite praticar falas diferentes, pitches diferentes, enfim. E além do que, aí o terceiro ponto, é o networking em si, que eu considero networking eu falo networking humanizado ou rede de apoio, enfim, porque... Ali dentro do FBI Clube, todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer fazer novas vendas e tudo mais, mas quem entra com a mentalidade inicial do networking, pelo networking, apenas pelas vendas, de duas uma, ou não vai se conectar de alguma forma, ou no meio do jogo vai aprender a entender que se trata de muito mais. E lá dentro, nesse último ano, muitas mulheres já fizeram grandes negócios, grandes parcerias, grandes collabs, de uma forma ainda mais natural, ainda mais orgânica e acaba sendo mais profundo, porque ali a gente incentiva que você verdadeiramente conheça a história de outra mulher. Uma conexão, né? Que cria uma conexão de verdade. Então, é um ambiente que vai te potencializar de todas as formas, porque eu costumo falar que eu sou
danada. Eu não gosto de ver a mulherada na zona de conforto. Eu não gosto. Todo evento eu invento uma coisa nova, eu coloco uma proposta nova, a gente cria uma dinâmica nova. E quanto mais eu percebo ali dificuldades, mais é ali que sutilmente, com carinho, eu vou trabalhando, porque ali é um ambiente seguro. Eu quero que elas percebam o FBA Clube exatamente dessa maneira e que queiram estar ali. Eu sinto que o FBA Clube ele tá só no começo de algo que ainda vai ser muito maior e que vai causar essa sensação verdadeira de pertencimento. Ótimo. Na verdade, assim, complementando e pela minha visão do negócio, ter um grupo onde existe o propósito pelo qual ali a conexão e o desenvolvimento, ele vem primeiro do que só o dinheiro. O dinheiro, ele vem como uma consequência dos negócios e tal, mas não é aquele grupo que você é obrigado a fazer indicação, que você tem que estar lá com meta, que você tem que, tipo assim, ter só, tá lá, você às vezes não tá nem preocupado em ouvir a pessoa, você tá obrigado em vender. Então, tipo, eu tô aqui olhando pra você, tá na hora que ela parar de falar, Eu vou vender o meu negócio pra ela, que ela precisa comprar de mim. E aí é um negócio muito robótico, um negócio que funciona em muitos casos, claro, existem dezenas de grupos, centenas, milhares de grupos que funcionam, que tem essa dinâmica e essa função, mas dá para ser mais humanizado. Então lá é um grande diferencial mesmo essa humanização, essa conexão e esse apoio. Então o negócio ele acontece, as vendas também acontecem, o desenvolvimento, mas o desenvolvimento vem primeiro. Então é bem legal. A transformação que as mulheres têm é muito legal. Muito grande, exato. E aí a mentoria MMP 2.0, emendando aí, ela vem de novo de uma dor dessas mulheres, que é sobre comunicação, posicionamento e vendas. Construção de uma marca. Mentoria MMP significa minha marca pronta, não pronta de finalizada, acabada, mas porque cada letra tem um significado ali. Onde a gente trabalha a mulher, o ser, você, suas crenças limitantes, suas vontades, suas percepções, tudo mais em uma imersão, e aí o Márcio pode até explicar um pouquinho melhor sobre isso, e um programa de acompanhamento de 6 semanas, onde através dessas 6 semanas a gente vai passar por 3 pilares que são essenciais, que é o seu produto, a sua empresa e as vendas em si, que sem esses 3 pilares, nada acontece, ou pelo menos não acontece de forma grandiosa, né? Organizada. E aí, justamente por conta das dores dessa mulherada, que é realmente não ter confiança, não ter buscado significado para a marca, não ter clareza, não ter repertório, nunca ter olhado para essas questões, e muito menos aí conseguir transformar tudo isso que elas não têm em argumento de venda, em estratégia de venda. Então, a gente criou um produto que proporciona, além de conhecimento para essas mulheres que muitas vezes não têm esse conhecimento, ferramentas para que elas apliquem e já tenham mais resultado rumo a essa liberdade que a gente trouxe aqui. Perfeito. Então, rumo a elas faturarem mais para que elas possam ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de qualidade de vida e não vivam empreendendo, sofrendo, né? Eu acho que essa é a grande busca. Perfeito. E assim, não tem como falar de empresa, produto e vendas se você não trabalhar você. Então, a gente desenvolveu uma imersão que ela chama Imersão Raízes, que é um processo de autodesenvolvimento. Então, é um processo individual ali, onde a empreendedora, ela vai olhar para ela, entender quais são ali as principais dores, as crenças limitantes, algumas travas e qual é a visão que ela tem dela. Porque como eu vou vender um negócio, como eu vou vender um produto, se eu que sou a imagem, né, a empresa é o reflexo do dono, se eu não tenho uma imagem minha bem definida, ou ela está distorcida, ou ela não está clara o suficiente para que eu consiga reproduzir isso com uma potência. Como é que eu vou me posicionar se talvez a minha base ela não é sólida? Ela é uma base meio... Capenga, xoxa, manga e anêmica. Ela é uma base que ela não está fixa ainda, ela ainda está se movendo e às vezes essa insegurança faz com que ela não consiga ter uma marca forte, uma empresa consolidada, um produto que adeque as características ou o modelo de negócio que ela quer empreender e levar para o mundo. Então a primeira coisa é olhar para dentro. Então a gente olha para dentro, resolve. Claro que é uma imersão que ela vai ter alguns pontos específicos, ela não é a cura 100%, e eu nem acredito nessa palavra cura, né? Ela é um facilitador, é um processo onde um primeiro despertar para a empreendedora se olhar e entender quais são os pontos que ela vai ter que atuar.
Quais são os desafios que ela está enfrentando, qual é a visão que ela tem e qual é a situação atual que ela se encontra. Feito isso, aí ela vem para... Ela já consegue ter uma projeção pessoal, metas, alinhamentos, um desenvolvimento ali que ela vai precisar trabalhar na pessoa física dela, até porque a empresa é reflexo da dona, então ela precisa ter, quanto maior ela for como pessoa, maior é o negócio dela por consequência, mais bagagem e repertório. Foi o exemplo que eu trouxe aqui do Elon Musk. Então, como é que eu quero ter o mesmo resultado com ele se eu não tenho a mesma capacidade emocional de lidar com os mesmos problemas e as mesmas situações ali que ele está exposto todos os dias? Feito isso, eu vou para imersão, ou vou para mentoria, onde ali é processo prático. Então, tem base teórica, muita informação, muito conteúdo prático até, então tem conteúdo teórico que vai te dar base para a prática e as ferramentas que faz você organizar o negócio de forma profissional. Então, o que uma multinacional faz um processo de vendas, você pode fazer com uma empresa ou de uma pessoa. É óbvio que você não vai ter todas as ferramentas, todas as pessoas, todos os processos, até porque nem precisa. Mas a organização macro você consegue fazer, e aí você vem para o micro e executa aquilo que você precisa. E conforme você cresce, você já tem o passo a passo e o caminho para crescer. A base vai estar construída para esse crescimento. Exatamente. Exato. Vale ressaltar aqui que a MMP não é um curso. A MMP é uma mentoria. Dentro desse programa de acompanhamento, a gente tem as 6 semanas. A cada semana é liberado um módulo, sim, com conteúdos, mas que vão dar base para a ferramenta ser aplicada para a construção dessa jornada. E também não é considerado um curso justamente porque tem o acompanhamento e tem um acompanhamento que não é só o suporte da dúvida, mas que é da dúvida direcionada para o negócio específico, né? Então, no mesmo grupo ali de mentoria, a gente pode ter uma pessoa que vende produto e que vende serviço. Como que a gente vai sanar as duas dúvidas é olhando individualmente para cada negócio. E aí, em cada semana tem um hot seat, que é o encontro onde a gente tira dúvida, mentora quem está ali querendo construir, talvez ainda não ficou tão claro como aplicar a ferramenta no dia a dia. E aí tem um direcionamento, e aquele direcionamento já serve de exemplo para outras empreendedoras, elas conseguem ter essa troca, essa sinergia. Então é bem legal. É bem MMP 2.0, porque essa mentoria já existiu e a gente sentiu a necessidade de compor, de deixar ela mais prática ainda. A gente está na nossa primeira turma, metade do caminho já foi concluído e a gente tem já excelentes feedbacks de transformações potentes, de uma explosão realmente está acontecendo na mente e no comportamento dessas mulheres, então o resultado tem sido muito satisfatório. Então até quero aproveitar para deixar algum convite. Então, se você é mulher, empreendedora, empresária, aqui na descrição vão estar os meus contatos, vão estar os contatos do Márcio, mas pode entrar em contato comigo, que a gente já está com uma lista de espera para nossa próxima turma do MMP, que vai ser no ano que vem, e que com certeza vai dar a base que você precisa para ter um 2024 diferente do 2023. E mesmo que o seu 2023 tenha sido muito bom. Eu sempre costumo falar que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se você teve um 2023 mediano, ou muito bom, ou fraco demais, a MMP com certeza é para você, porque ela vai te ajudar a potencializar o que você já tem. Excelente, muito bom. E aí, pra gente ir pro nosso final aqui, que tá um bate-papo incrível, depois a gente continua em casa. Como é que o que você pode trazer de última mensagem, último insight? Talvez para quem tá aqui com a gente aqui até agora, qual que é o direcionamento que você pode trazer com toda essa jornada que a gente trouxe desde o início lá da sua jornada, os desafios que as empreendedoras que estão ali no dia a dia com você enfrentam e talvez qual que seria um último caminho que você pode direcionar? Eu queria falar duas coisas. Uma é Uma é uma coisa que eu já falo em todos os finais de todos os podcasts que eu já participei. Eu tenho 3 pilares, 3 coisas que eu não abro mão, que fazem tudo funcionar para mim. Eu acho que me tornam um ser humano melhor e facilitam as minhas relações. Eu posso considerar 3 valores, porque são coisas muito importantes para mim, que é comunicação, conhecimento e autoconhecimento. Conhecimento de tudo. Eu posso até transformar o conhecimento em curiosidade. Então, você ser uma pessoa curiosa, que busca por conhecimento, que busca entender sobre as coisas e pensar sobre aquilo, não comprar qualquer coisa como verdade, como se você fosse um pote vazio e que qualquer coisa lhe cabe, mas que desenvolva esse lado crítico de entender o que funciona, o que não, o que você acredita que não, enfim.
Autoconhecimento é para entender quem você é e também para entender como você vai aceitar ou não esse conhecimento, todas essas crenças que vão ser vendidas para você. E comunicação é de você para você mesma, o que você fala e repete para você mesma sempre constrói quem você é, e como você se comunica com as pessoas em todos os seus relacionamentos, seja um relacionamento conjugal, seja seus funcionários, seja seus clientes, seja para vender mais. Então, comunicação, para mim, em 99% dos casos, é uma solução. E não quer dizer que a comunicação vai trazer uma solução que, nossa, queria que talvez continuasse esse relacionamento. Não, às vezes a comunicação vai colocar um ponto final no relacionamento, mas resolve. É melhor do que... Eu acho que a comunicação, ela é, assim, a chave para praticamente tudo. Então, são 3 coisas que eu considero muito importantes. E a segunda coisa que eu queria falar é o título de uma aula que tem na MMP, que eu dei lá no início, que é sobre o quão raso ou profundo uma pessoa está disposta a ir. O título dessa aula é: se você quer ficar no raso, terá que se acostumar com o pouco que cabe lá. Porque tem muita gente que tá disposta a ir até a beirinha da piscina só, e pouca gente disposta a nadar até o fundo da piscina. Porque para ir até o fundo da piscina tem muito mais obstáculo, muito mais desafio, muito mais medo, enfim. A concorrência e a demanda no raso é muito maior e lá no fundo as pessoas conseguem se destacar, mas para se destacar você precisa pagar um preço. Perfeito. Então, se você quer ficar no raso, se você não está disposta a se aprofundar em si mesma, no seu negócio, no autodesenvolvimento, nas suas relações, em se tornar uma pessoa melhor, você vai ficar no raso e tá tudo bem, também é uma escolha. Mas você vai ter que aceitar o que cabe lá. Não adianta, querer viver uma coisa com comportamento de outra. Excelente. Muito bom, muito bom. Eu quero complementar a minha parte aqui falando de estratégia. Se você não tem uma estratégia definida, você faz parte de uma estratégia de alguém. Então, se a falta de estratégia é uma estratégia com um resultado negativo, que vai te gerar frustração, talvez ali uma perda de energia, escassez. Então, não só para o negócio, mas seja uma pessoa estrategista com uma visão mais de pensar como fazer. Muitas vezes as pessoas têm aquele sonho, têm aquela vontade, aquela motivação, mas não saem do lugar. Por quê? Porque não tem o como. A gente tem hoje o Google, né, à nossa disposição, que é a ferramenta, e agora com o ChatGPT mais ainda, né, que tem todas as respostas lá, né? Só que a gente ainda não aprendeu a perguntar e não aprendeu a executar aquela pergunta e nem saber como colocar em prática. Então hoje a gente tem muitas pessoas obesas mentais, sabendo de tudo, sabichões. Você abre a internet, tem especialista de tudo, né, que sabe opinar, sabe ser hater, mas poucas pessoas sabem fazer. Então você precisa ter uma estratégia e aplicar essa estratégia. Então, você já tinha na Bíblia, né, que um dos fatores mais importantes ali de Salomão foi ele ser sábio, ele buscar sabedoria. E sabedoria é conhecimento teórico, mas prática. Quando você tem a prática te dá toda a experiência, mas a teoria ali você vai entendendo como fazer e se comportar. Porque a maioria das vezes a gente está numa situação que você pensa, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas não é o que você quer, é como você reage às coisas. Então o mundo ele vai sempre pregar peças em você, tipo assim, de você imaginar que vai ser tudo perfeito e vai acontecer um monte de coisa. Quanto melhor você aprender a reagir às situações, melhor vai ser o seu resultado. Então, se você tiver uma estratégia, mas aplicar, você vai ganhar bagagem, você vai ganhar experiência. Com essa experiência, na hora que você for colocado à prova, é isso que vai te dar essa bagagem para você ter sabedoria e ter resultado. Então, não fique raso, seja uma pessoa buscadora, mas uma pessoa realizadora. E aí, quanto mais fracasso e quanto mais aprendizado você tiver, mais sucesso você vai ter em consequência. Muito importante isso. E como é que a gente te encontra nas redes sociais? Quem quiser saber mais da mentoria MMP, do FBI Clube, ou conversar com você, te seguir, como é que vai? Como é que Sou mó legal, pode ir lá. @Gabriela RZ Ribeiro e @FBI Clube Oficial. Clube B com E no final. FBI Clube B. Tipo assim, que tá aqui, ó. Exato.
Muito bom! Você me encontra em todas as redes sociais como Márcio K. Ribeiro e nas Sem Dívidas Bancárias também. Então, se você está com dívidas bancárias ou conhece alguém que está com dívidas bancárias e quer sair desse sufoco, parar de pagar juros abusivos, ter descontos de até 80%, pagando valor justo e tendo uma organização financeira, um planejamento financeiro, vai nas Sem Dívidas Bancárias que a nossa consultoria vai te ajudar muito a você virar esse jogo, fazer 2024 um ano muito melhor para você e para sua família. Quero agradecer sua atenção, muito obrigado pela sua participação, amor, foi incrível, você é uma pessoa maravilhosa. Estou muito feliz de ver esse um ano de FBI Clube acontecendo. Eu sei que foi um projeto muito lindo, idealizado, mas ele é um projeto realizado que você construiu. Tenho certeza que é só o começo. E parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo. É muito incrível ver a transformação que você proporciona através das mentorias, das dinâmicas, dos encontros, do apoio que você dá para essas mulheres incríveis. Eu tenho certeza que é só a primeira bolha do FBI está começando e tem muita coisa boa por vir. Obrigada, meu amor. Já te falei 1000 vezes que você é minha faculdade diária e que se não fosse você, nada disso teria acontecido. Não só pelo apoio que você me dá hoje, mas por aquele primeiro incentivo, por desde sempre acreditar mais em mim do que eu mesma muitas vezes. Eu reconheço e sou grata eternamente por esse privilégio e por isso eu faço jus a isso, entregando meu melhor no FBI, entregando meu melhor pra gente sempre, né, dentro do que eu posso. E é muita gratidão, tô feliz de estar aqui e falar sobre empreendedorismo feminino, porque é algo que eu verdadeiramente vivo. Muito bom. Você que está assistindo a gente, se gostou, comenta aqui o que você mais gostou, o que fez sentido, se você já conhecia a Gabi, quais são os pontos. Já manda esse conteúdo para mais pessoas, talvez na sua família, na sua casa, talvez no seu trabalho você conheça pessoas empreendedoras e mulheres que podem ser contempladas aqui com todo o conhecimento que a Gabi trouxe. E nós temos mais 61 episódios para trás para você maratonar, assistir e melhorar como empreendedor, como empreendedora. E além disso, tem todas as playlists aqui no canal. Nosso canal, então, o foco dele é empreendedorismo, finanças e autoconhecimento. Então tem várias playlists ali falando de planejamento financeiro, de gestão na prática e de endividamento. Se você tem dívidas bancárias também, tem uma playlist de dívidas bancárias para você melhorar como sempre. Então vamos... Deixa eu dar uma chinelada aqui, fazer uma exigência para as minhas agentes, para as minhas maravilhosas, para as minhas mentoradas. Se você passar por este podcast e não clicar no botãozinho de se inscrever, eu vou dar uma chinelada no seu bumbum. Então, você pode assistir, pode aproveitar, clica no se inscrever aqui, no inscreva-se aqui embaixo e manda para o máximo de mulheres que você puder, porque dessa forma você vai estar fazendo a sua contribuição. E sempre que a gente dá, a gente recebe de volta. Exatamente. E também motiva a gente a fazer mais conteúdo e trazer mais pessoas incríveis assim como a Gabi. Beleza? Quero agradecer sua presença. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo.